dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual. Nós estamos concluindo a leitura, o estudo, o conjunto do Mamar, do discurso racídico do Rebbe, que se inicia com a frase bíblica Ve'ata tetzaveh. E ontem nós estávamos no final do capítulo 11, quando nós começamos a responder uma das questões propostas logo no início, por que ele nos fala, por que ele se refere ao acendimento da vela como Ner Tamid, como uma chama perpétua, uma chama constante, incessante, quando na realidade no versículo seguinte ele nos diz como era feito o acendimento da menorá no templo, Mierev ad boker, isso era do anoitecer até o amanhecer, ou seja, não era o dia todo, a noite toda, não, no anoitecer, no início da noite, até de manhã cedo, até o amanhecer. Então, por que no primeiro versículo está escrito Lehalot ner tamid, para acender e fazer subir uma chama perpétua? Então ele começou a nos explicar isso, que na realidade aqui, no sentido místico mais profundo, o acendimento da vela significa acender, fazer brilhar, manter acesa a chama espiritual da nossa alma. A nossa alma é comparada com uma vela, no versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é a alma da pessoa. É nossa incumbência manter essa chama sempre acesa, constantemente brilhando. Então ele nos explica, recapitulando, lendo um pouco do final, baseado em tudo que nós estudamos anteriormente, nós entendemos também aquilo que escreve o Rebbe anterior no seu Mamar, no seu discurso racídico, de Alidei, Israel Mosifim, Alidei Avodatam Bemadregat Moshe. Aqui nós estamos já depois da análise do meio do versículo que nos fala sobre o trabalho, não só sobre a missão de Moshe, de vincular e conectar as almas de Israel a Deus, não só a sua missão como pastor de fé, mas também a missão e trabalho espiritual de cada um de nós, que nós, da nossa parte, também, nós temos a obrigação, nós temos a incumbência, isso também é um privilégio, de trazer azeite de oliva puro, de trazer combustível, por assim dizer, para mais espiritualidade na alma já elevada do próprio Moshe. Ou seja, Moshe ilumina nossas almas com fé, nutrindo, alimentando a nossa fé, internalizando a nossa fé, e nós, da nossa parte, de certa forma, nós retribuímos, trazendo para Moshe, uma vez que se revela dentro de nós, através de Moshe, que estimula essa revelação, se manifesta a essência da nossa alma, aquela essência que está enraizada na essência da própria divindade. Então isso nos empodera, isso nos dá uma força especial para que nós possamos também trazer o chamado azeite de oliva, ou seja, trazer mais luz para o próprio Moshe. Então, através disso que Israel, Mosifim, Alidei Avodatam Bemadregat Moshe, através disso que Israel, por intermédio do seu trabalho, serviço espiritual, eles acabam acrescentando espiritualidade e elevação no nível já elevado do próprio Moshe. Através da combinação desses dois trabalhos, do trabalho que Moshe realiza, internalizando nossa fé, estimulando a revelação da essência da nossa alma, e em contrapartida, através do nosso empenho e esforço pessoal para uma elevação maior, e nós com isso trazemos elevação também para o próprio Moshe, através da fusão desses dois trabalhos, com isso se produz o Ner Tamid, a chama perpétua. E ele explica, à primeira vista, aparentemente, quando a gente se refere aqui, como a gente falou, essa é a metáfora, a nossa alma, a nossa espiritualidade, que ela tem que estar brilhando sempre, ou seja, de forma constante, sem variações, não dependendo de motivos externos, não dependendo de inspirações que vêm de fora ou de uma motivação externa, mas sim de forma constante, regular,
estando sempre presente e brilhando. Como se consegue, como se atinge isso, essa constância, essa regularidade, esse equilíbrio espiritual? O Alidei Gilui Etzem Neshama, somente quando se manifesta, quando se traz à tona e se revela a essência da alma. Porque é sabido que na essência não há mudanças, não há mutações, não há variações. Aquilo que se muda e modifica são os reflexos, isso não é a essência. A essência é imutável. Então, quando se revela a essência da alma, Shenimshach Alidei Moshe, e quem estimula essa revelação, como nós vimos, é Moshe, que ele vincula e conecta Beatat Etzaveh, as almas judaicas à essência de Deus. Então, no momento que ele revela e manifesta a essência da alma, de Be'etzem HaNeshama, em Shayach Shinui, então daí ela já não sofre mais variações, não sofre mais nem oscilações, nem quedas, etc., recaídas. Na essência da alma não há mudança. Bemamar Omer, mas no Mamar do Rebbe anterior ele fala, She'inyan dener tamid hu, que quando se atinge perfeitamente o Ner Tamid, a chama perpétua, não só quando Moshe revela e manifesta a nossa essência da alma, trazendo-a à tona, mas também depois disso, quando nós fazemos o nosso trabalho, ou seja, depois que já Moshe estimulou a revelação da essência da alma, Alidei Sheisrael Mosifim Bemadregat Moshe, quando nós fazemos da nossa parte o nosso serviço, o trabalho espiritual. E dessa forma, nós acrescentamos espiritualidade e elevação no próprio nível da alma de Moshe. Veikhu eilecha, vocês, Bnei Israel, agora, vocês irão trazer para ti, para Moshe, mais combustível espiritual, mais elevação. Isso vai produzir o Ner Tamid, assim explica o Rebbe anterior no Mamar. Sobre isso se aprofunda e comenta o nosso Rebbe, Veyesh Lomar. Podemos então explicar e dizer שבגילוי דעצם הנשמה בדרך מלמעלה למטה, על ידי ואתה תצווה, existem duas formas de manter revelada, de revelar, de trazer à tona a essência da nossa alma. Uma é, aqui por assim dizer, vem de cima para baixo. Ou seja, Moshe, na sua grandeza espiritual, como pastor de fé, como líder espiritual, ele, Ve'ata Tetzaveh, ele nos impacta, nos influencia, ele irá conectar e vincular a nossa alma a Deus, a divindade. Quando a essência da nossa alma, ou a parte essencial da nossa alma se revela em função da atuação externa de Moshe, porque aqui houve uma intervenção externa superior, Moshe, com a sua grandiosidade espiritual, ele influenciou, impactou a cada um de nós. Porém, enquanto essa revelação da parte essencial da alma vem de um fator externo elevado, como aqui no caso de Moshe, Yesh Chiluk ben Erev Aboker, ainda há variações entre noite e manhã, entre escuridão e luz. Aqui há algo um pouco paradoxal, quando se faz presente a revelação de forma mais intensa, não de dia de manhã, mas justamente o contrário, como nós aprendemos, de noite. Noite aqui simboliza aquelas gerações de encobrimento, de ocultação divina, onde não há revelação e, portanto, isso acaba exigindo de nós uma postura de autossacrifício, de Messirut Nefesh. Então, justamente de noite, assim também, em geral, quando a gente percebe e valoriza mais a chama, a luz da vela, da lamparina, de noite, que se percebe mais e que ela está mais evidente. Então aqui também, justamente quando há encobrimento, quando há trevas, escuridão espiritual, isso provoca a revelação da atitude, da prontidão de Messirut Nefesh, de autossacrifício dentro das almas judaicas, que isso é uma manifestação sublime da própria essência da alma. Como conforme a gente explicou anteriormente no capítulo 10. Porém, isso tem um alcance limitado, como a gente falou também naquele capítulo anterior,
que muitas vezes isso se manifesta só durante a escuridão, só nos momentos de trevas, só nos momentos de perseguição e opressão. E a prova disso era chegar que mesmo aquelas pessoas que foram verdadeiros heróis judaicos e quase mártires durante momentos de perseguição e opressão, naquilo que se chama de noite, à noite a chama deles brilhava muito. Amdu b'mesirut nefesh, eles assumiram uma postura, e às vezes durante anos seguidos, de alto sacrifício. Porém, quando eles chegaram finalmente num lugar tranquilo, sossegado, que não havia decretos, não havia perseguições, e era possível e permitido se dedicar à Torá e Mitzvot de forma larga, ampla, sem limitações e sem restrições. Ou seja, quando amanheceu, quando chegou amanhã, né, quando havia já luz, em Nikar Bahem, a Mesirut Nefesh, a gente já não sente, não percebe, não só o auto-sacrifício, mas até aquela paixão, né, aquela avidez que eles sentiam antes, durante as perseguições. Isso não se manifesta, não se faz mais sentir quando, ou seja, você se esforçou tanto, você fez tanto sacrifício para se dedicar à Torá, estudar Torá de forma clandestina, ou praticar mitzvot, sob todas as limitações. Bom, agora que é permitido, faça em dobro, em triplo, mas não, parece que murchava, como a gente disse, parece que evaporou toda essa disposição, esse sentimento. Portanto, quando se consegue a regularidade, a constância, a chama permanente e perpétua, Vamitita Inyan Dener Tamid, explica o nosso Rebbe, que o verdadeiro aspecto da chama perpétua se manifesta, sabe quando? Quando não há recaídas, não há variações, não há mudanças, Shein Shayach Bo Shinui, Walidei Avodatam Shel Israel. Isso é derivado não dos fatores externos, seja positivos ou seja negativos. Positivos é a influência de Moshe, do líder da geração, que nos inspira, nos motiva, etc. Fatores negativos são as perseguições, opressões, etc. Mas enquanto essa manifestação da parte essencial da alma é derivada de fatores externos, ela é limitada e ela sofre variações e tem oscilações e tem recaídas, ela é mais presente à noite do que de dia, etc. Quando se revela a constância, a regularidade, ner tamid, a vela perpétua, o alidei avodatam shel Israel, quando surge, quando isso vem de dentro para fora, quando a motivação, quando a pessoa se automotiva, a pessoa desperta a essência da sua alma vindo de si própria, dentro de si mesmo, através do seu serviço, do seu esforço espiritual, Aledei Avodatam Shel Israel, através desse empenho de Israel, Shegam, Akochot Agluim, Yuchad Imetzam Aneshama. Ou seja, ele procura unificar, padronizar, alinhar também as forças reveladas, as manifestações da sua alma, em todos os aspectos, no aspecto intelectual ou no aspecto emocional, no aspecto da vontade e paixão, como do prazer, etc. Ele procura unificar todas as forças e manifestações reveladas da sua alma com a essência da alma, e tudo está alinhado. Isso significa que ele revelou de fato, tocou e trouxe à tona a verdadeira essência da sua alma, e é isso que possibilita ele, então, quando ele chegou nesse nível, de abastecer o próprio Moshe, de compartilhar dessa alta espiritualidade com a alma já elevada de Moshe, trazendo para ele também, ou retribuindo, por assim dizer, trazendo o chamado azeite de oliva puro, essa metáfora de acrescentar mais elevação e espiritualidade para o próprio Moshe. Conclui o capítulo, o Rebbe nos dizendo, baseado nisso nós podemos explicar o fato, onde aparece no versículo aquela definição, aquele conceito de katit lamaor. Katit é espremido, esmagado, e que faz o espremer a oliva, a azeitona, é isso que extrai o azeite puro que irá iluminar, e não só trazer luz e iluminar, mas trazer a própria luminária, trazer em evidência a fonte da luz, a essência.
Então, esse conceito ele é apresentado no Passuk, no versículo, depois de Veikhu Eilecha. Somente depois que se fala, ou seja, que os Yehudim irão trazer para Moshe. Então, isso significa que aqui a gente já passou alguns estágios. Já se passou o primeiro estágio, no qual Moshe, que nutre, alimenta e internaliza a fé dos Yehudim de Bnei Israel. Ele que estimula a revelação da parte essencial das almas dos Yehudim. Mas depois disso já se passou o estágio seguinte, onde os próprios Yehudim também se dispõem ao trabalho espiritual, ao seu esforço próprio. Então eles se automotivando, despertando a fé essencial da sua alma. Eles trazem à tona, revelam de fato a essência da alma conforme enraizada na essência de Deus, e daí eles também. Isso é que os habilita a trazer espiritualidade, azeite de oliva puro, elevação, luz para a própria alma de Moshe. Ou seja, depois somente que chegaram nesse estágio, depois desse segundo estágio, então isso se fala, através disso se chega no Katit Lamaor. Ou seja, quando o Yehudi, ele por si só, não por influência externa, não por pressão externa, mas ele por si só, que era aquela mesma ideia também do Yehudi estar aquebrantado, katit significa esmagado, pressionado, que ele está aquebrantado não por causa dos decretos externos, mas simplesmente porque ele, no interior da sua alma, no âmago, no íntimo da sua espiritualidade, ele sente carência de revelação divina. Por mais que a situação atual dele na Galut esteja boa, confortável, física, materialmente, espiritualmente, judaicamente, mas enquanto Mashiach não chegou, enquanto falta o Beit HaMikdash, enquanto a Shekhinah também, por assim dizer, está exilada, não há revelação divina como na época do templo, ele sente uma carência que é angustiante. E isso lhe traz o katit, isso que lhe deixa quebrantado, isso que faz manter, surgir, revelar e manter o seu maor, a sua luminária. E isso é que vai fazer essa luminária permanecer regularmente, constantemente, ner tamid. Então ele explica, katit lamaor ne'emar bekatuv be'emshech levikhu ilecha, que bekatit lamaor nichlal, como a gente falou, essa novidade que o nosso Rebbe acrescentou no seu mamar, que no conceito de espremido, esmagado. Aqui isso envolve não só aquilo que o Rebbe anterior trouxe no mamar dele, a pressão e opressão causada pelos decretos e perseguições antissemitas contra judeus e judaísmo, mas aqui o Rebbe inovou um outro conceito, que a pessoa pode estar auto-espremida, auto-esmagada, a pessoa está, ela se está pressionando, ela cobra de si própria, de si mesma, mais revelação divina. Bekatit lamaor nichlal, esse conceito, ele engloba também aquilo que a gente disse, Gam ze sheIsrael hem shvurim venitkaim, katit mize shem bagalut, o fato dos Yehudim estarem partidos e aquebrantados pelo fato de estarem ainda na Galut, no exílio, ou seja, de faltar revelação divina, carência do Beit HaMikdash. Esse aspecto que a gente falou que no final das contas é o mais elevado de todos, o alidei avodatam shel Israel, como se chega a isso, como se produz, como se traz à tona esse nível espiritual, não é? Isso através do esforço, do trabalho, do empenho pessoal de cada um de Bnei Israel. E dessa forma, chegam kochot agluim shelahem yu matimim le'etzem haneshama. Então, isso sendo algo que não vem de fora, não é uma influência externa, que às vezes pode ser só temporária, provisória, volátil, pode passar, evaporar, e pode não modificar e impactar a pessoa permanentemente, não mudando a sua forma de pensar, de sentir, de agir, etc. Aqui não. No momento que isso foi fruto de um trabalho interno, profundo, que a pessoa faz consigo mesma para fazer emergir a essência da sua alma, ele acaba alinhando todos os poderes e aspectos da sua alma, da sua personalidade com esse princípio. Chegam kochot agluim shelahem yu matimim le'etzem haneshama, que eles também combinem com aquilo que almeja a essência da sua alma. O Bechinat Amaor de Aneshama Shemitgalet Alidei Ze, e portanto, quando Yehudim conseguem revelar
a luminária, ou seja, a essência da alma, fonte da luz da alma, aquela que se revela e se manifesta através desse trabalho, desse estágio. E isso é a parte mais elevada do nosso ser, isso é a manifestação da essência da alma conforme ela se encontra enraizada, englobada, anulada na própria essência divina. Por isso esse conceito de Katit Lamaor, que foi espremido, esmagado, até surgir a luminária, etc., isso é trazido na sequência do conceito de trazer luz para Moshe. Porque nós só podemos trazer luz para Moshe quando nós mesmos realizamos o nosso trabalho, o nosso serviço espiritual com nossa iniciativa. Somente depois desse esforço é que nós estamos habilitados de também trazer, abastecer, por assim dizer, a Moshe. E isso é derivado, isso nos leva, e também é derivado de Katit Lamaor, desse nível espiritual elevadíssimo que se atinge quando a pessoa está quebrantada pela falta de revelação divina. 12º capítulo, concluindo o Maamar, Vehinei, continua o Rebbe nos diz, a perush bepashtut beveata tetzavet bnei Israel veikhu eilecha. Aqui o Rebbe nos traz mais uma dimensão adicional, uma interpretação adicional no versículo: você irá ordenar ou você irá conectar os filhos de Israel de forma que eles tragam para ti azeite de oliva puro, etc. O Rebbe diz, o sentido literal do versículo indica o quê? Moshe yetzaved bnei Israel shikhu eilecha. Moshe, você irá ordenar, instruir os filhos de Israel para que eles tragam para ti, para você, Moshe, esse azeite de oliva. Diz o Rebbe aqui faz uma observação, o mizemu van gam beprimiut ha'inyanim, baseado no sentido literal do versículo, que Moshe ordena os filhos de Israel para trazerem a ele, Moshe, o azeite de oliva puro. Diz o Rebbe, disso se entende também de forma mais profunda. Deseja Moshe metzaveh umekasheret bnei Israel, na explicação mais profunda, que beatá tetzaveh significa não apenas você irá ordenar, mas sim você irá conectar e vincular os Yehudim à divindade. Então se diz que o fato de Moshe estar vinculando Bnei Israel, o beofen shemamshich lahem netinat koach gam al veikhu eilecha. Nós falamos que aqui há dois estágios, dois tipos de trabalho. Há o trabalho de Moshe como pastor de fé, como líder espiritual da geração, que ele nos estimula, ele desperta a nossa fé, ele internaliza a nossa fé, ele traz à tona e revela a essência da nossa alma. Depois nós falamos, daí tem a nossa parte, o nosso trabalho. Nosso trabalho consiste em não depender de fatores externos, de influências externas ou de motivação de fora, mas sim a gente saber se automotivar, se autoestimular, saber despertar nós mesmos a essência mais pura e elevada da nossa alma. Esse é o nosso trabalho, nossa função. Mas o Rebbe diz, Israel, você irá ordenar ou conectar os filhos de Israel de forma que que eles tragam para você, Moshe, o azeite de oliva puro. No final das contas, o Rebbe diz que com isso o versículo está nos indicando que mesmo de onde a gente tem a força, a habilidade, o poder de retribuir para Moshe, de nós, a partir do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso trabalho espiritual, da nossa elevação, produzida pelo nosso esforço decorrente do nosso empenho, daí nós dissemos que nós trazemos o azeite de oliva para Moshe, nós também abastecemos, por assim dizer, a alma de Moshe para que ela tenha uma elevação maior. Teoricamente, daí é a nossa parte, que nós fazemos, nós trazemos fruto do nosso trabalho. Mas o Rebbe diz, indica o versículo de onde nós temos essa força, essa habilidade, também do próprio Moshe. Quem nos dá a força e habilidade para podermos trazer essa luz adicional para a alma de Moshe? Quem nos dá essa força também é o próprio Moshe.
Na verdade, mesmo a força para o nosso trabalho, para esse empenho nosso, isso também é derivado de Moshe. Ve'atah tetzaveh bnei Israel, você irá ordenar, e não só ordenar, mas conectar os filhos de Israel, veikhu eilecha, para que eles, de forma que eles tragam para você azeite de oliva. Na verdade, é você, Moshe, que também está dando para eles a força, o poder, o alcance de trazerem de volta para ti esse azeite de oliva, esse combustível espiritual para iluminar mais ainda a tua alma. Então, na verdade, também a força para o nosso trabalho próprio, para o nosso empenho pessoal, isso também vem de Moshe, também é derivado dele. Quer dizer, isso seria como, sabe, como a gente dizer que um pai empresta dinheiro para o filho abrir um negócio, não é? E tem um prazo e etc. Está chegando o prazo e o filho está sem dinheiro, então o pai dá dinheiro para o filho para ele pagar a dívida que ele deve para ele. Entendeu? Quer dizer, aqui se diz que mesmo essa parte do trabalho que cabe a nós, na verdade a força para ela também nos é dada através de Moshe, por Moshe Rabbeinu. דזה שמשה מצווה ומקשר את בני ישראל, ובאופן שממשיך להם נתינת כוח גם על ויקחו אליך. Ou seja, a força, o poder, o alcance da influência de Moshe é tão grande, que isso, que ele nos vincula e conecta Bnei Israel à divindade, isso é de forma tal que nos fortalece tanto, nos ilumina tanto, que no final ele atrai para nós também a força e o poder de trazermos de volta para ele, Moshe, esse azeite de oliva, ou esse combustível para elevação maior, para fazer brilhar também de forma ainda mais elevada a alma do próprio Moshe. E aqui conclui o nosso Rebbe, se referindo ao seu sogro, ao Rebbe anterior, dizendo que a gente saiba, que todos os Hassidim, discípulos, seguidores, saibam, o mesmo se aplica também em relação ao Moshe da nossa geração. O Rebbe, na sua humildade, mesmo depois de 40 anos de liderança do movimento, ele sempre atribuía a liderança ao seu sogro. Ele dizia que ele apenas estava representando ele aqui, mas que, na verdade, o líder da geração continua sendo o seu sogro, que aqui já tinha falecido há décadas, fisicamente. Diz o Rebbe, o mesmo se aplica também em relação a Moshe da nossa geração, se refere ao seu sogro, o Rebbe anterior, e chama ele de líder espiritual da geração, שעבודתו לעורר ולגלות את האמונה שבכל אחד מישראל, שמצד עצם הנשמה, ele diz também ele tinha esse papel, e esse foi o seu trabalho, de despertar e revelar a fé intrínseca que existe dentro de cada um de Israel, e trazer à tona essa fé que é derivada da essência da alma, e com isso revelar e manifestar a própria essência da alma. Então, diz o Rebbe que não só o Rebbe anterior fazia esse trabalho de despertar a fé, a essência da alma, etc., mas de forma tal, e beofen sheachar kach yavdu avodatam bekoach atzmam, faz parte do papel do Rebbe abastecer com tanta força espiritual, de forma tal que depois possam continuar seguindo, realizando o trabalho por conta própria, maneira de dizer. Ou seja, na verdade, mesmo aquilo que o Rebbe está nos dizendo aqui, baseado no que ele falou antes, que mesmo aquilo que supostamente nós fazemos por conta própria, na realidade, isso é fruto da influência que recebemos de Moshe. Isso, na verdade, não veio, nós nos esforçamos, nós temos que fazer a nossa parte para trazer isso à tona. Mas, na verdade, no fundo, o poder, a força dessa revelação, isso, na verdade, é fruto, é derivado daquilo que Moshe nos deu. Então, isso que ele diz, mas a atuação de Moshe, o impacto de Moshe, do pastor da fé, aqui o Rebbe se refere ao seu sogro, o Rebbe anterior, como líder da geração, é um alcance tão grande, tão profundo, de forma que ele se faz presente mesmo depois, quando a pessoa, por assim dizer, tem que agir por conta própria, talvez quando o Rebbe já não está mais fisicamente do lado dele, mas que ele saiba que o Rebbe lhe deu forças suficientes, beofen sheachar kach, de maneira tal que ele possa depois, yavdu avodatam bekoach atzmam, fazer também esse trabalho espiritual, realizar esse trabalho espiritual
por iniciativa própria e com forças próprias, porém forças essas que são derivadas da influência contínua e marcante de Moshe. Ve'ad sheyu ner tamid, e não só continuar agindo, não é, por conta própria, força própria, por assim dizer, com suas próprias forças, mesmo talvez até após o seu passamento ou na sua ausência, mais do que isso, podendo manter a chama de forma perpétua, que jamais ela se apague, sem variações, sem recaídas, sem oscilações, mas sim uma chama contínua, incessante, perpétua, a chama da alma brilhando constantemente, she'en shayach bo shinui gam mitzad kochot agluim, ou seja, que não há variações, não só que a gente falou, a essência da alma, na essência não há variações, quando a essência se manifesta, então, espiritualidade, luminosidade espiritual, judaica, etc., isso se faz presente de forma regular, constante, etc. Mas a gente falou, às vezes isso não se manifesta nos poderes da alma, às vezes no intelecto, nas emoções, pode haver suscetibilidades, pode haver oscilações, pode haver momentos, etc., quedas, recaídas, mas ele diz não, no momento que a gente traz à tona e mantém esse trabalho de não só revelar, estimular, mas manter em evidência a essência da alma, então não há mais recaídas, não há variações, não há mudanças, mesmo nos poderes e manifestações particulares da alma, como no intelecto, nas emoções, nas paixões, vontades, etc. E conclui o Rebbe dizendo, através disso, através dessa combinação, ou seja, da influência de Moshe, do nosso trabalho, etc., através de tudo isso, Zochim Bekarov Mamash, a gente se torna merecedor muito em breve, Legeulah Mitid Ve'ashlema, de presenciar, vivenciar a verdadeira e completa redenção. Sheaz, quando o Mashiach chegar, o Beit HaMikdash vai ser reconstruído muito em breve. Sheaz Yegilui Elokut Gam Mitzad Amata. Então haverá revelação divina também, não só aqui embaixo, mas produzida pelos seres inferiores que somos nós. Né? Seja que esse que é o objetivo, então, como é trazido nos livros racídicos, que Deus quer essa moradia no plano inferior, produzida pelas criaturas inferiores do nosso mundo físico terrestre, que somos nós. E isso é o que está se esperando de nós, ou seja, que haja não só, tudo bem, por assim dizer, o pontapé inicial, ou o motor de partida, o arranque, isso vem de Moshe, vem do líder espiritual da geração, vem do pastor de fé, mas depois o que se espera, nós que estamos nesse plano mais inferior, que nós mesmos saibamos nos empenhar, nos esforçar, nos automotivar, nos inspirar, e a gente se esforce e se dedique para cultivar espiritualidade, para trazer à tona a essência da nossa alma, para manter em evidência a essência da nossa alma de forma que ela permeie toda a nossa existência, todo o nosso ser, toda a nossa personalidade em todos os seus aspectos. Isso significa que o trabalho é produzido aqui no plano inferior pelos próprios seres, criaturas inferiores, nós que somos criaturas, almas incorporadas num corpo físico, no mundo materialista, etc. Então a revelação divina vai estar presente também aqui pelo lado inferior, não só pela influência que vem de cima, não só pelo que a alma vê lá em cima, contempla, não só pela influência da alma elevada de Moshe, mas isso vem também aqui de baixo. Veieaz, então, vai se cumprir e concretizar o versículo no sentido literal, ou seja, Havaat Hashem, nós vamos poder trazer o azeite para Dlakat Nerot, para de fato acender as velas da Menorá no Beit HaMikdash, que esse era um dos preceitos diários que acontecia no templo sagrado e que vai voltar a acontecer muito em breve, ou seja, Vikhu Eilech Hashem, nós vamos trazer para Moshe o azeite de oliva para que possa se produzir esse acendimento, Leha'alot Ner Tamid, para fazer acender a chama perpétua no terceiro Beit HaMikdash, que a gente possa fazer isso, né? Porque até agora nós explicamos o sentido místico espiritual do acendimento da menorá, do acendimento das velas, a espiritualidade, abastecer a nossa espiritualidade com fé, que esse aspecto da menorá está presente em todas as épocas, em todos os lugares, não só na época do templo e não só no lugar do templo, mas isso dentro do templo espiritual que cada um de nós
deve construir dentro de si, na sua vida, nós também temos uma das mitzvot nossas, é encandecer, é fazer brilhar, iluminar sempre a nossa alma, fazer a nossa espiritualidade estar brilhando. Mas quando chegar logo Mashiach, nós vamos poder voltar a cumprir essa mitzvah também no sentido literal, ou seja, de acender a menorá, também de forma física e palpável, Beit HaMikdash Ashlishi, no terceiro Beit HaMikdash, Bageulah, Mitit ve'ashleimah, isso através da redenção verdadeira e completa, Lidei Mashiach Tzidkeinu, através de Mashiach, Bekarov, Mamash, que isso seja muito e muito em breve. E com isso nós concluímos a leitura do 12º capítulo do Maamar, e com isso vamos dizer que nós terminamos o Maamar, a leitura e estudo do Maamar, mas pelo menos num plano básico, pelo menos na sua forma mais elementar, não é? Nós procuramos ler, traduzir, explicar o sentido básico desse Maamar. Eu gostaria de rapidamente fazer uma recapitulação, meio que em leitura dinâmica, de pontos que nós vimos. No primeiro capítulo, nós lançamos o Maamar, foram lançadas algumas questões, algumas perguntas. Primeiro, ele perguntou por que está escrito Ve'atá tetzaveh, por que aqui consta você irá ordenar, que é uma linguagem totalmente incomum na Torá. Sempre na Torá está escrito que Deus fala para Moshe, Tzaveh Bnei Israel, diga para o povo de Israel, Daber Bnei Israel, fale para o povo de Israel, ordene o povo de Israel. Mas aqui, Ve'atá tetzaveh. A gente falou que essa é uma linguagem não só rara ou incomum, mas também o próprio sentido, o significado dela. Parece, porque em geral as mitzvot, os preceitos vêm de Deus, e Deus se utilizava de Moshe como porta-voz para transmitir as mitzvot para o povo de Israel. Mas aqui o versículo dá a entender, Ve'atá tetzaveh, Moshe, você irá ordenar o povo de Israel, parece que a ordem parte do próprio Moshe, não de Deus. Então, essa foi uma pergunta, qual o significado, qual a explicação disso? A explicação que nós vimos e nós demos no Maamar é que Ve'atá tetzaveh significa não apenas você irá ordenar, mas o sentido mais profundo e místico, Ve'atá tetzaveh tzavta vechibur, você irá vincular e conectar as almas de Israel, os filhos de Israel, com a luz infinita de Deus. Por isso, aqui está escrito, isso se refere a Moshe, e por isso está escrito dessa forma, porque o comando aqui se trata não só de ordenar os filhos de Israel, mas aqui Deus está atribuindo a Moshe a sua missão maior, que é, como pastor de fé, de vincular e conectar os filhos de Israel com a essência de Deus. Depois nós perguntamos também, por que se diz que irão trazer para ti, para você, Moshe, o azeite de oliva, quando a mitzvah, a incumbência do acendimento da menorá recaía sobre Aharon, que era o Kohen Gadol, o irmão de Moshe. Então nós vimos que a explicação aqui, no sentido mais místico, porque aqui se trata, uma vez que se trata aqui de alimentar com fé, etc., que esse é o papel do líder da geração. Aharon também tinha um papel importante na comunidade de Israel, era o sumo sacerdote, mas aqui, como está se tratando do papel maior de vincular e conectar as almas de Israel com a divindade, então isso era uma incumbência, uma missão sagrada de Moshe. E por isso também, na nossa retribuição, naquilo que nós fazemos em contrapartida, seja de trazer também combustível espiritual para iluminar mais ainda a alma de Moshe, isso era trazido para Moshe, não para Aharon, porque aqui se trata não só do acendimento literal da menorá, mas do acendimento de todas as almas judaicas. Depois nós perguntamos por que estava escrito Katit Lamaor, por que está escrito que o azeite era espremido, esmagado, etc. Ele perguntou por que não se fala para produzir luz, lehair, para iluminar, para trazer luz, lehair, porque que se traz aqui Katit Lamaor, para trazer a luminária é a fonte da luz. Não é? E nós explicamos que justamente através desse Katit,
desse ato de espremer, de esmagar, de pressionar, com todos os significados que nós vimos no Mahamar. Através disso se chega não só à luz, mas à própria luminária, se atinge a essência da alma, a fonte da luz. Pois a última pergunta que tinha sido lançada no primeiro capítulo era: por que está escrito no final desse versículo Lehalot ner tamid, para produzir uma chama eterna, constante, que brilhe sempre, quando no versículo seguinte se fala que na prática o acendimento da menorá era mierev ad boker, do anoitecer até o amanhecer. Então nós vimos agora, hoje mesmo, a explicação disso, de que quando se manifesta o Katit Lamaor, quando se traz à tona a essência da alma, então se chega àquele nível onde a essência é imutável, não se modifica, e ela está presente em todas as circunstâncias, sob todas as circunstâncias, em todos os momentos, sem variantes, sem modificações. No capítulo 2, nós falamos sobre o papel dos líderes espirituais, baseado naquilo que é trazido no Zohar, etc. E nós falamos também sobre a influência recíproca que existe entre os líderes e o povo. Ou seja, os líderes, eles abastecem o povo com espiritualidade, alimentando a sua fé, internalizando a sua fé, mas nós vimos que o povo, em contrapartida, também traz uma elevação para o líder, aquela questão que o líder representa a cabeça, o povo representa as pernas, mas a cabeça sozinha não chega em todo lugar, através das pernas, mesmo que sejam membros inferiores, que ela conduz a cabeça onde ela quer chegar. Portanto, aqui existe uma influência recíproca em termos espirituais, entre o líder e o povo. Há aquela grande influência e impacto que o líder exerce sobre o povo, nutrindo, alimentando espiritualmente o povo, mas o povo, em contrapartida, eles também trazem o chamado azeite de oliva, nessa metáfora, espiritualidade, luz e elevação para a alma do líder, no caso era Moshe. No capítulo 3 nós vimos os dois conceitos de Raya Mehem, na tradução literal, que o pastor fiel. Então, em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu e também os outros líderes eram pastores fiéis, eram fiéis ao rebanho, se sacrificavam por cada ovelha, por assim dizer, se dedicavam a cada pessoa individualmente, etc. Mas além disso, e com uma paciência interminável, etc. Mas além disso, nós vimos a explicação mais profunda, que Raya Mehemna significa o pastor da fé. Aquele que não só é um pastor fiel, mas ele pastoreia, ele alimenta e nutre as almas com fé. Nós falamos sobre a fé superficial e a fé internalizada. Fé superficial era aquela fé que até o ladrão tem, não é? Que ele reza para Deus para ajudá-lo. Ele tem fé, mas a fé está vaga de forma superficial. E a fé verdadeira que impacta a pessoa e que mexe com ela e influencia suas decisões e suas ações, ela tem que ser internalizada. Nós vimos que o papel do líder, no caso Moshe, do primeiro pastor de fé, que Moshe alimenta a fé, nutre a fé e a internaliza. Porque nós vimos que Yehudim já tem uma fé inata, só que às vezes ela pode pairar de forma vaga, de forma superficial. Então é necessário que venha o pastor da fé, o líder espiritual da geração, que esse era o papel de Moshe, internalizá-la. Nós vimos também nesse capítulo que existe uma propagação, uma extensão da alma, baseado no Tikkunei Zohar, no adendo do Zohar, que existe uma propagação e extensão da alma de Moshe presente em cada geração. Em toda geração há um líder espiritual da envergadura como Moshe. E nós vimos que pode haver uma diferença de atuação. Nós vimos que Mordecai, na sua geração, Moshe, enquanto que Moshe nutria, alimentava a fé judaica através de transmissão de conhecimento, e não só de conhecimento, mas de vínculo, de conhecimento internalizado, que leva a sentimento. Mordecai, por seu lado, ele exerceu o papel de pastor da fé, despertando Mesirut Nefesh, o alto sacrifício nos filhos de Israel, na sua geração. E nós vimos que esse também era o sentido de Katit Lamaor, quando existe essa necessidade de chegar ao auto-sacrifício, por causa das pressões e opressões. Né? Mas isso acaba trazendo à tona a própria luminária, isso faz revelar, manifestar a essência da alma. Nós vimos que através do sentimento aquebrantado do Yehudi na Galut,
em função das tzures, dos problemas, das perseguições, das opressões, etc. Mas justamente isso, como o azeite de oliva, que só espremendo a azeitona, com isso se extrai o azeite que vai produzir luz. Mas nós vimos que aqui, justamente essas situações de galut que estão nos pressionando, nos esmagando, nos espremendo, através disso, não só que se chega à luz, mas se desperta e se revela a própria luminária, se chega à fonte da luz, né? Mais do que a própria luz, se chega à própria essência da alma, fonte da luz, a luminária. No capítulo 4, nós vimos a comparação entre as gerações, nós falamos que em Purim, os judeus tiveram uma aceitação da Torá maior do que na época da própria outorga da Torá, ou seja, passados 1000 anos, desde Moshe até Mordecai, foi em Purim que os judeus assumiram de fato e consolidaram o processo de aceitação da Torá, que apenas tinha sido iniciado na linguagem dos nossos sábios, na época, na geração da outorga da Torá. E daí nós confrontamos as gerações, nós falamos que há gerações como da outorga da Torá, onde haviam muitos milagres, maravilhas, intervenções divinas, explícitas. Então, em outras palavras, houveram gerações com revelações divinas grandiosas. E por outro lado, há gerações como a de Mordecai e Esther, onde havia um encobrimento total, ocultação, onde Deus não estava aparecendo, muito pelo contrário, tudo estava dando errado, tudo estava hostil ao judaísmo. Mas no final nós falamos que justamente daquele encobrimento dessas gerações, dessa ocultação divina, isso leva à atitude de autossacrifício, isso torna necessário por parte dos Yehudim a postura de Messirut Nefesh, de autossacrifício, e isso acaba revelando e trazendo à tona, manifestando a parte essencial da alma judaica. Por isso nós explicamos que o autossacrifício Messirut Nefesh é derivado da essência da alma, ou seja, para alguém estar disposto de ir até o martírio, etc., porque naquele instante se manifesta o que há de mais sublime e elevado dentro dele. Então essa atitude, sem dúvida alguma, é derivada da essência da alma. E mais ainda, nós vimos que na época de Purim, essa disposição dos judeus não foi única por um momento específico, não se tratou apenas de se recusar a fazer negação do judaísmo, negar a fé, dizer que não acredita. Não foi só uma vez que eles foram testados, mas não, durante quase um ano inteiro, durante 11 meses, judeus cumpriram Torá e Mitzvot, ou seja, no dia a dia, aplicaram, implementaram isso no dia a dia, com Messirut Nefesh, cumpriram Torá e Mitzvot, com autossacrifício, que isso é mais elevado do que simplesmente não negar a fé monoteísta, etc. E nós falamos também que isso também é derivado da fé internalizada através de Moshe. Ou seja, Messirut Nefesh também é uma derivação, consequência da revelação da essência da alma, da fé, conforme ela está internalizada. Aí nós começamos a analisar no capítulo 5 de onde se origina a fé judaica. Falamos que existe uma fé inata, intrínseca, de onde ela vem. Então nós falamos que há dois níveis. Existe aquilo que a alma vê divindade, a fonte da alma na altura espiritual, ela vê divindade e acaba influenciando, impactando a alma aqui embaixo também. Mas nós falamos que há um segundo nível, que o primeiro ainda é derivado daquilo que a alma vê, que ela capta de fora, mas existe algo que ela capta de dentro de si mesma. Nós falamos que existe a fé intrínseca presente na essência da alma, não é? Que isso não é algo que vem de fora, mas é algo que já está dentro da pessoa, faz parte da sua essência de forma inseparável, que a pessoa que não pode ser de outra maneira. Nós falamos que essas duas origens da fé, elas vão trazer como variante se a fé vai ficar de forma superficial ou internalizada. Se a fé é derivada só daquilo que a alma viu lá em cima, do que ela contempla, vai haver a fé, porém ela pode ficar só num plano superficial, enquanto que no momento que se traz à tona, se revela a fé intrínseca que existe na essência da alma, essa fé fica internalizada, impactando a pessoa. Nós falamos que esse é o papel de Moshe. Moshe desperta e revela a essência da alma de Israel. Por mais que Moshe fazia isso mais através da transmissão de conhecimento, como nós dissemos. Ainda no capítulo 5,
nós falamos que o papel dos líderes, dos pastores de fé, é não só de revelar a luz da espiritualidade dentro de cada um de nós, mas de revelar a própria luminária, de revelar a fonte da luz, de trazer à tona a essência da alma, a fonte da luz. Mas nós dissemos que essa luminária ela se manifesta principalmente através do autossacrifício. Nos momentos de autossacrifício, por isso estava mais presente nas gerações que necessitaram disso. No capítulo 6, a gente começou a analisar de onde se origina o autossacrifício, de onde vem a força e disposição para essa atitude. E nós falamos que os pastores de fé, eles internalizam a fé de tal forma que a pessoa sabe que ela não tem outra forma, ela não pode se separar de Deus, aconteça o que acontecer, seja até as últimas consequências, até o autossacrifício, e isso é o que os pastores de fé fizeram em todas as gerações nas quais se requereu, se exigiu, que era necessário, a atitude de Messirut Nefesh. E nós falamos ainda nesse capítulo que no final das contas há uma grandeza e superioridade espiritual presente nas gerações que foram exigidas de autossacrifício e nos seus líderes. Ou seja, que aquilo que Mordecai, em outras palavras, conseguiu na sua geração, mesmo que ele é apenas uma propagação da alma de Moshe, mas se diz que esse poder de revelar, de chegar à essência de tal forma que traga à tona até a atitude de autossacrifício, isso estava mais presente na geração de Mordecai do que na geração de Moshe, na qual não era necessária essa atitude. No capítulo 7, nós comparamos o autossacrifício a Messirut Nefesh presente na época de Purim com aquela presente na época de Hanukkah, 2-3 séculos depois. Se diz que Hanukkah também houve disposição de autossacrifício, mas por parte das lideranças espirituais, dos Macabeus, dos Hashmonaim, Matitiau, Banav, mas não era por parte de todos. Já em Purim, todos os Yehudim literalmente assumiram essa postura, sem exceção. Através do quê? Através da inspiração e da força espiritual que eles receberam de Mordecai. Por isso também nos afirma o Midrash que Mordecai na sua geração era como Moshe na sua geração. Assim como Moshe na sua geração foi o líder e pastor de todos os Yehudim, sem exceção, o mesmo aconteceu com Mordecai, que na sua geração ele também não foi líder apenas de uma comunidade, de um segmento, de uma sinagoga, mas sim de todo o povo de Israel, sem exceção. Se traçou, mais uma vez, se enfatizou a diferença que Moshe, na sua geração, influenciava, impactava a fé judaica mais através do conhecimento, enquanto que Mordecai, através do despertar de Messirut Nefesh, do sentimento e da atitude de autossacrifício por parte do povo de Israel. Ainda no capítulo 7, o Rebbe concluiu dizendo que assim também foi a atuação do nosso Rebbe, do Rebbe anterior, ou seja, que no momento que ele estipulou, no momento que ele determinou que Mordecai trouxe o Midrash, que Mordecai na sua geração é como Moshe na sua geração, em outras palavras, baseado naquela explicação do Baal Shem Tov, que aquilo que a pessoa determina sobre um terceiro, sobre outra pessoa, na verdade isso acaba recaindo sobre ela mesma, e no sentido positivo também. Então, no momento que o Rebbe ele estipula, o Rebbe anterior estipula que Mordecai, ele foi não só tão atuante, importante, decisivo na sua geração como Moshe, de certa forma, automaticamente ele está aplicando isso sobre si próprio, sobre si mesmo também, como nós falamos que, em consequência disso, a mesma coisa se aplica do nosso Rebbe em relação ao seu antecessor. No capítulo 8, nós falamos sobre a revelação da luminária, da fonte da luz, que isso representa a essência da alma, e nós falamos que isso ocorre principalmente através da propagação da alma de Moshe, mais do que através do próprio Moshe, que alimenta o povo com conhecimento, etc. Isso ocorre e acontece, ou seja, Moshe mesmo alcança isso mais através da extensão da sua alma, daqueles líderes presentes nas gerações que necessitaram de autossacrifício, diferente da geração de Moshe, que isso traz mais à tona em evidência a essência da alma. No capítulo 9, nós vimos que mesmo a aceitação dos judeus da Torá na época do milagre de Purim, existe uma diferença entre a atitude e a postura dos judeus durante o decreto, antes do milagre, quando havia ameaça de extermínio, etc., e a aceitação que aconteceu também depois do milagre, depois da salvação.
E aqui o Rebbe nos fala que existe, na verdade, daqui a gente derivou que há dois tipos de auto-sacrifício de Messirut Nefesh. Então, existe o primeiro, que é aquele que a gente elaborou, aquilo que estava vigorando antes do milagre de Purim, durante a ameaça, ou seja, o judeu estar aquebrantado pelo galut, pela pressão, opressão, pelas ameaças, pelas perseguições, etc., pelos sofrimentos externos. Mas existe um outro tipo de atitude do judeu estar aquebrantado, angustiado, não por causa dos problemas externos, mas não como depois do milagre de Purim, quando tudo já estava bom, bonito, confortável, cômodo, etc., mas simplesmente, já que ainda estavam na Galut, não tinham o Beit HaMikdash, não tinham o templo sagrado, estavam na diáspora, faltava a revelação divina, o judeu se vê com sede de divindade, ele está ávido por mais revelação divina, e isso até lhe perturba, a ponto de lhe deixar doente, como nós vimos. Não é? Depois nós vimos também no capítulo 9 que quando o judeu está dessa forma, se manifesta a essência judaica, ou seja, quando se manifesta, quando está evidente no judeu a essência judaica, a essência da sua alma, ela não tolera nem suporta a galut. Ou seja, se de fato estiver revelada a essência da alma do Yehudi, isso é incompatível com o estado do Galut, com a situação status quo de Galut, de falta de revelação, porque a essência da alma, ela é ávida, ela quer revelação divina, ela quer estar conectada com Deus de forma explícita, evidente, etc. E essa insatisfação, inconformidade com a ausência de Mashiach e o templo, nós falamos que isso é o nível mais elevado que tem, da pessoa estar aquebrantada não por fatores externos, mas por isso, pela ausência de Mashiach, pela falta do Beit HaMikdash. Então, a tal ponto que a gente falou que isso pode deixar a pessoa como enferma, a pessoa se sente doente por essa carência de espiritualidade, tamanho é o seu desejo de estar unificada explicitamente com a essência divina. Então, essa atitude, esse sentimento leva a revelação à luminária, a fonte da luz, a própria essência da alma. Pois nós falamos no capítulo 10 que a essência da alma, que se revela pela insatisfação com a galut, ela na verdade está num nível mais elevado do que aquela parte essencial da alma que também se manifesta através de Messirut Nefesh, pelo auto-sacrifício. Auto-sacrifício é algo nobre, elevadíssimo, sublime, porém aquilo que se manifesta com a ausência de revelação divina é algo ainda mais elevado. Então nós falamos que a fé derivada de revelações divinas e aquela derivada pela sede e procura própria. Ou seja, existem gerações como a da outorga da Torá, onde havia milagres, etc. Isso abastece a fé, mas existe o contrário. Quando existe falta de revelação divina, e por isso a pessoa tem sede, sente essa necessidade, e ela vai buscar sozinha essa revelação, isso é algo mais elevado. Nós falamos que auto-sacrifício é algo elevadíssimo, mas às vezes ele só está presente quando ele é necessário, quando ele é exigido, quando é cobrado. Né? Isso, portanto, acaba não mudando a essência da pessoa. Enquanto era necessária essa atitude, ele estava em prontidão, 24 horas por dia, a semana inteira, o ano todo, mas isso não muda a pessoa. Por isso, quando ela chega em lugares de tranquilidade e sossego, ela se acomoda e já não tem essa paixão, essa avidez pelo judaísmo. Porém, quando se revela a essência da alma por sede de divindade, de revelação divina, isso impacta e afeta a pessoa por completo. No capítulo 11 nós falamos que Moshe, revelando a essência, além disso, além de alimentar a fé, ele também unifica o povo de Israel, porque com isso caem as diferenças, e por sua vez o povo de Israel ilumina a própria alma de Moshe também. Isso leva a luminária, a fonte da luz, e de forma constante e eterna, né? A luz perpétua, ou seja, quando está presente a essência mais elevada, ela se faz presente sem variações de dia ou de noite, em todas as circunstâncias, sob todas as situações. No capítulo 12 nós falamos que no final das contas Moshe também é dele que vem a força para o próprio Israel trazerem para Moshe a luz
da luminária, ou trazerem a própria luminária, ou trazer o azeite de oliva puro para o próprio Moshe, e ele concluiu nos dizendo que, na verdade, essas forças o Rebbe também nos dá, para a gente poder seguir com o trabalho espiritual por forças próprias. Em outras palavras, o Rebbe dá força para nós, mas no fundo cada um de nós também tem que fazer o seu trabalho. E na realidade, hoje nós vamos encerrar por aqui, mas se Deus quiser, amanhã nós vamos ter um último encontro sobre o Vertat Tetzaveh, quando eu gostaria de trazer algumas conclusões daquilo que a gente falou, como um legado espiritual que o Rebbe deixa para nós, como um testamento espiritual que representa esse Mamar, e analisar isso assim, um pouco mais com calma, e de forma que a gente possa extrair mensagens para o nosso dia a dia. Então, se Deus quiser, amanhã nós faremos esse encontro, e até lá, fiquem fortes e saudáveis, com segurança, proteção, bênçãos, alegria e boas notícias. Até lá, se Deus quiser.